Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa atividade complementar de língua portuguesa. Então, vamos fazer a leitura dos textos e também das alternativas. O primeiro é uma reportagem. Jornal do Rio está fazendo 50 anos. Ousado e investigativo, o Correio do Povo sempre mostrou, numa linguagem muito clara, tanto com os assuntos da cidade, do país e do mundo, como também dos municípios do bairro, de cada cidadão e leitor. Fonte, Revista Veja, 2001. No trecho ousado e investigativo, o Correio do Povo sempre mostrou numa linguagem muito clara. As palavras destacadas qualificam a cidade do Rio de Janeiro, B, o leitor, C, o jornal, D, os jornalistas. Lembrando que palavras destacadas qualificam, ou seja, elas estão dando uma qualidade a quê? A cidade, ao leitor, ao jornal ou aos jornalistas? Tá? Próxima, Juquinha. Juquinha foi visitar o Museu Histórico. Aí cansou de andar, sentou-se numa cadeira belíssima que estava no centro da sala. Veio o guarda. Meu filho, não pode sentar nesta cadeira não. Esta cadeira é do Pedro I. E o Juquinha, não tem problema, quando ele chegar eu me levanto. Nessa anedota, o humor é criado porque Juquinha cansou de andar, porque Juquinha não compreendeu o sentido da fala do guarda, C, porque o museu era histórico, ou D, porque a belíssima cadeira estava no centro da sala. Então, vocês vão estar assinalando a alternativa em que mostra onde está o humor dessa anedota. 3. Nós temos aquele texto que está no roteiro. Livro é gênero de primeira necessidade. Deixe a criança viver com o livro. E aí vocês vão assinalar qual é o objetivo, tá? Desse texto. Mostrar a importância dos livros, divulgar uma feira de livros, explicar como são feitos os livros ou indicar locais onde se vendem livros, tá? Então, quem fez o roteiro consegue estar respondendo essa questão também. O próximo texto é uma história em quadrinho do Horácio. Após vocês lerem essa história em quadrinho, vocês irão responder essas questões numa folha de papel ao maço, certo? Então, são várias questões que vocês vão responder. Na folha de papel ao maço, vocês devem colocar o nome de vocês e o número da atividade e a letra, mas não precisa estar copiando novamente a pergunta. Apenas coloque a resposta, certo? Que gênero textual é esse? Quem escreveu? Como ele está organizado? Como que a gente organiza história em quadrinhos? É em versos? É em estrofes? São em parágrafos? São em quadros? Onde ele foi publicado? Onde geralmente é publicado histórias em quadrinho. Muitas vezes está escrito na própria história em quadrinho. Então é só estar procurando. Quem são os personagens? Onde se passa a história? Sobre o que Horácio e seu amigo estavam conversando? Horácio concorda com a opinião do amigo? Explique. Em quais situações Horácio ajuda o amigo? O amigo percebe a ajuda que recebe de Horácio? Explique.
E você concorda com a opinião de que ser generoso e bonzinho não vale a pena? Explique. Organize as palavras do quadro abaixo em ordem alfabética e depois separe-as em sílabas. Então, nós temos essas palavrinhas, né? Viver, obrigado, extinguem, apetite, quieto, passa, bobo, não, mas, com. Vocês vão primeiramente organizar essas palavrinhas em ordem alfabética e depois vocês vão separar elas em sílabas. Não há necessidade de classificar, apenas separar. O próximo é uma produção. Vocês deverão produzir uma história de acordo com a imagem. Então, nós temos as imagens e os balões. E dentro dos balões, vocês vão produzir a história. Lembrando que é uma história em quadrinho, tá? Na número 6, vocês vão procurar os nomes das figuras no caça-palavra. Então, aqui nós temos todas essas figuras e dentro do caça-palavra vocês encontram o nome delas, tá? Pintem de cor colorido para ficar mais fácil para a gente identificar, tá? Próxima, complete com a sílaba que falta e depois copie a palavra na linha abaixo do desenho. Então, olha aqui, nós temos várias palavrinhas, tá? E vocês vão completar o quadradinho com a sílaba que está faltando e depois na linha abaixo vocês deverão copiar a palavra, certo? Atividade 8. Descubra o segredo e copie as palavras. Então, vocês têm que descobrir qual o segredo que está aqui e copiar as palavras, tá? Só para ajudar. Por exemplo, nós temos aqui dentro do círculo pi, jama. Então, as palavrinhas que estão dentro do círculo formam a palavra pijama, tá? Aí vocês vão ver todos os outros símbolos. 9. Complete as palavras e depois encaixe na cruzadinha. Então, é só vocês observarem a imagem e completar dentro da cruzadinha, tá? Aqui, ó, nós temos a imagem que as palavras para vocês completarem. Todas as palavras que estão aqui estão na cruzadinha e também tem as figuras, tá? Complete as palavras com G ou J. Aqui vocês vão completar as palavrinhas, formando o caminho, tá? E chegando aqui no Jeep. A última atividade é para escrever corretamente o nome de cada desenho. Lembrando que estamos trabalhando com as letras G e J. Então, todos esses desenhos possuem a letra G ou a letra J, tá? Então, prestando bastante atenção. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, é só chamar a professora. E vamos também estar corrigindo essas atividades na nossa próxima aula online, que é na sexta-feira. Abraços, até mais!